Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos congregados por graça de Deus ao redor de nossa Mãe Maria, que sempre nos inspira na escuta da palavra de Deus para proclamar esta palavra e acolher a interpelação que sempre, todo dia precisamos e que dela sempre nos vem. É por isso que a nossa igreja se empenha neste mês de setembro como o mês da Bíblia, para que nós possamos aprender que devemos ser uma igreja da palavra, congregando-nos sempre nas igrejas grandes e pequenas, nas praças, nas ruas, na nossa casa, para proclamar a palavra e assim termos uma sabedoria que nos dá a alegria de viver e, sobretudo, o rumo certo para conduzir a nossa vida. Assim fazemos porque somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo, como acentua o decreto sobre a ação missionária da Igreja do Concílio Vaticano II. Cada discípulo de Cristo tem a sua parte na tarefa de propagar a fé. Apesar disso, Cristo sempre chama dentre os discípulos aqueles que quer para que estejam com Ele e os envia a evangelizar os povos. Quando Deus chama, meu irmão, minha irmã, o homem deve responder de tal modo que, sem transigir com a carne e o sangue, se entregue de corpo e alma à obra do Evangelho. Esta resposta, porém, não pode ser dada senão por impulso e virtude do Espírito Santo. O enviado entra, portanto, na vida e na missão daquele que aniquilou-se a si mesmo, Jesus Cristo, assumindo a condição de escravo. Por isso, deve estar disposto a preservar e a perseverar toda a vida na sua vocação, a renunciar a si próprio e a tudo que até então consideraria como seu e fazer-se tudo para todos. Anunciando o Evangelho aos povos, torne conhecido com toda firmeza o mistério de Cristo, em cujo nome exerce sua delegação. Nele ousará falar como convém e não se envergonhará do escândalo da cruz. Seguindo as pegadas do seu mestre, manso e humilde de coração, mostre que seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Mediante uma vida verdadeiramente evangélica, com muita paciência, longanimidade, suavidade, caridade sincera, dê testemunho de seu Senhor até a efusão do sangue, se for necessário. Deus lhe dará a virtude e a fortaleza para conhecer a plenitude de felicidade que está contida na grande prova da tribulação e da mais completa pobreza. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. É Ele, Cristo, o centro de nossa vida. É Ele a fonte para devolver pela força do amor a inteireza que perdemos pelo pecado. Por isso mesmo, Ele mostra-nos que é preciso criar uma profunda intimidade, como uma cultura, como hábito, uma intimidade profunda com Deus, o seu Pai, nele, por Ele, na força do Espírito Santo. Por isso o Senhor sobe ao monte para orar, para cultivar esta experiência profunda de intimidade com o seu Pai, para o sustento. Sem oração, nós não vamos adiante. Sem a oração, que é essa intimidade profunda de escuta de Deus, escolheremos segundo nossos critérios e nunca teremos o rumo certo para a nossa vida. Somos chamados, portanto, como Ele chamou seus discípulos e os escolheu, somos chamados a participar desta missão. Missão que se sustenta nesta experiência profunda de intimidade, que faz inclusive nascer
desta intimidade, a coragem da profecia. Quando o Senhor desceu dali da montanha com aqueles que tinha chamado, encontrou outros discípulos e grande multidão vinda de todo lugar, Judéia, Jerusalém, Tiro e Sidônia, e vinham para serem curados de suas doenças, compreendendo que Ele é a fonte que nós professamos e que precisamos oferecer de modo bonito, convincente, alegre, esperançoso e, sobretudo, pelo testemunho ao nosso tempo e ao nosso mundo, que precisa de muitas curas. A multidão ali se ajuntava ao redor dele, procurava tocá-lo, porque dele saía uma força. A força de que precisamos vem dele, meu irmão, minha irmã. Por isso é preciso colocar Cristo em primeiro lugar como centro de nossa vida. É preciso compreender o alcance da força do amor de Deus. Sua força inesgotável, como nos aponta nos sermões São Bernardo. Ele diz, lemos no Evangelho que quando o Senhor em sua pregação convidava os discípulos a participarem do mistério de comer o seu corpo e também os exortava a comungar de sua paixão, alguns disseram, é dura esta palavra, e já não mais ficaram com ele. É ele o centro. Sua palavra será sempre exigente, pedirá de nós um novo modo de ser, mas é a palavra. Por isso, Pedro responde, Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Meu irmão, minha irmã, que até hoje, para alguns é evidente serem as palavras faladas por Jesus, Espírito e vida, e por isso seguem-no. Para outros parecem duras e vão embora de outra miserável consolação, em busca de algo que de fato não satisfaz ao coração humano. A sabedoria as repete bem alto nas praças, na larga e espaçosa estrada que leva à morte, para chamar a si os que caminham por ela. Convida os pecadores e novamente a entrarem em si, censura pelo erro do coração, para que aí habite Ele, Cristo, e aí fale, realizando aquilo que ensinou pelo profeta ao dizer, falai ao coração de Jerusalém. Supliquemos a Deus que sejamos orantes para escutar o que o Senhor tem a nos falar, e escutando essa interpelação que vem dele, brote em nós força e sabedoria para conduzirmos a nossa vida. Unidos à amada Mãe Maria, supliquemos esta graça que ela tem e é para nós inspiradora e sempre exemplar. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar,
a gente